Fazer resenha para o YouTube é uma tarefa especialmente difícil, porque há muito do que falar em vários livros que a gente lê, e normalmente todos os roteiros que eu faço eu preciso cortar pelo menos pela metade, porque não dá para falar sobre tudo que aquele livro me despertou de emoções, de pensamentos, de reflexões. Então, pensando nisso, eu tive a ideia de fazer um conjunto de vídeos um pouco mais aprofundado, para a gente conseguir passar por capítulos de livros técnicos, de não ficção e dos assuntos que permeiam aqui o canal, cristianismo, educação, literatura, mas com vídeos mais detalhados e com vídeos divididos por capítulos dos livros. Pensando nisso, eu resolvi começar esse pequeno clube de estudo e leitura de livros técnicos de não ficção por meio desse livro aqui, olha, o Introdução à Educação Cristã. Esse livro aqui está na minha lista de queridos do momento, daqueles que eu mais quero ler aqui na estante, então eu resolvi ler com vocês, dividindo por capítulos em leituras pausadas, com vídeos uma vez por mês, destrinchando realmente aquilo que está escrito aqui nesse livro. Para você ter acesso a isso, basta se tornar membro aqui do canal. Então agora a gente tem uma parte exclusiva de membros e uma vez por mês, pelo valor de R$5, vocês têm acesso a vídeos exclusivos sobre esse livro aqui. E mais pra frente sobre os próximos livros que a gente escolher. A gente pode inclusive escolher em conjunto os próximos. Então fica o meu convite, dê uma olhada aqui no canal, na opção de ser membro, e por R$5 a gente lê, discute, conversa sobre esse livro aqui, Introdução à Educação Cristã. Recentemente tem havido um burburinho em torno dessa minissérie de 4 episódios da Netflix, Adolescência. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa minissérie, tá todo mundo comentando, e eu resolvi assistir depois de ver alguns comentários de pessoas que eu considero bastante aqui na internet, de forma positiva e de forma instigante, essa minissérie. Então eu fui assistir e eu resolvi que o segundo episódio dessa minissérie, ele tem uma temática muito relacionada àquilo que a gente conversa aqui e, portanto, seria interessante trazer algum tipo de discussão para cá. Então, para você que caiu de paraquedas, eu me chamo Amanda, eu tenho 23 anos, sou professora de língua portuguesa aqui no Distrito Federal, professora da rede particular. No segundo episódio dessa série, a gente tem a apresentação do ambiente em que o personagem principal mais conviveu, com o qual o personagem principal mais conviveu. Então essa é uma minissérie que vai falar sobre esse menino que cometeu, com 13 anos de idade, um assassinato extremamente brutal, dando várias facadas em uma menina, colega de escola dele, e a gente tá tentando descobrir, junto com esse policial que desde o início já sabe que o menino matou, por que que ele matou, quais foram as origens dessas ideias que ele foi nutrindo até chegar ao crime de fato. Então a gente vai tentar descobrir isso junto com o policial, e no segundo episódio a gente entra dentro da escola do menino. Primeiro eu queria dizer que esse episódio é extremamente sufocante. Eu vi comentários sobre o primeiro episódio, né, o episódio 1, que era um episódio difícil de se assistir, que é um episódio que vai te angustiando e tudo mais. Mas, gente, pra mim, o segundo episódio, ele é extremamente angustiante. Vai realmente te colocando de forma assim, como se você estivesse enclausurado ali naquele ambiente. A maneira como é filmado também. A gente tá vendo a situação sem nenhum tipo de corte, né? Então é a câmera retona aparecendo e aí a gente vai seguindo esses personagens. E isso vai se tornando uma coisa muito angustiante. O que é muito interessante, porque o primeiro episódio se passa dentro de uma delegacia. Então, assim, é meio que lógico, é óbvio que a gente vai se sentir angustiado. A gente tá dentro de uma delegacia. Ainda mais nesse contexto em que tá havendo toda aquela manifestação policial em torno desse menino que acabou de chegar ali, acusado e já com provas bem contundentes de que tinha matado mesmo a colega de escola. Só que quando a gente pensa no segundo episódio e a gente vê que a angústia é tão grande, ou às vezes até mais angustiante você assistir ao segundo, que se passa em uma escola, do que você assistir ao primeiro, a gente começa a se questionar sobre algumas coisas, né? E eu acho tão interessante quando a gente para ver que as escolas, elas são universalmente podadoras de humanidade, porque
É uma situação que está acontecendo, me parece, no Reino Unido, né? É uma escola grande, é uma escola que tem uma estrutura e que passa pelas mesmas questões que as escolas aqui do Brasil. E passa pelas mesmas questões que as escolas públicas aqui do Brasil e que as escolas privadas aqui do Brasil também passam. Eu acho que o maior problema quando a gente fala sobre educação, quando a gente começa a discutir as mazelas da educação atual, é que as pessoas sempre pensam na relação monetária. Então, as escolas particulares são excelentes e as escolas públicas são ruins. É nas escolas públicas que se encontra a violência, é nas escolas públicas que se encontram as influências que vão levar o seu filho ao mundo das drogas, à pornografia, à violência, a tudo que é de ruim. E quanto mais você paga na mensalidade do aluno, mais consequentemente ele vai ter acesso às melhores coisas e nada dessas mazelas sociais da escola vão existir. E aí, quando a gente vê que tudo isso, na verdade, é uma mentira, a gente começa a perceber que há um problema em como foi projetada a escola, né? Eu sou uma completa descrente na escola, no sistema de ensino compulsório público, no sistema de ensino que coloca um conjunto de indivíduos das mais variadas instruções, simplesmente por uma similaridade de idade juntos. Eu sou completamente descrente dessa maneira de educar. Acho que ela é recente na história da humanidade e ela já provou, com o seu pouco tempo de vigência, que ela não consegue dar conta e, muito pelo contrário, ela produz muitos e muitos males. Esse episódio, ele começa a mostrar pra gente alguns dos problemas que existem, em específico nessa escola que a gente vive, a escola contemporânea, que tem que lidar com várias coisas que a escola não teve que lidar, por exemplo, a relação com a internet. Então a gente entra dentro dessa escola e a primeira coisa que a gente vê é o caos. Como a câmera não corta, enquanto os policiais estão passeando pela escola, a gente só vê caos. Eles passam por um corredor em que tá acontecendo várias aulas ali e eles só veem professores gritando e alunos rindo e ameaças, tanto da parte do professor para ver se ele consegue fazer alguma coisa, quanto da parte dos alunos. Então é tudo muito violento. Quer conhecer um ambiente violento? É você ir a uma escola, principalmente escolas grandes. Eu trabalho, por exemplo, numa escola gigantesca, uma escola que tem muitos alunos. Eu dou aula nessa escola, mas eu fico reparando que é uma escola tão grande, no momento em que há o fim do intervalo e todo mundo tem que ir, cada um para sua sala, né? Esse é um momento de extrema violência simbólica, né? Não estou falando aqui como uma pessoa que é contra autoridades, muito pelo contrário, mas aquilo ali não é autoridade. O que existe é uma violência simbólica que não resulta, não parte de uma autoridade. Então você tem aquela leva de 500, 600 alunos naquele intervalo e eles têm que voltar para salas. Aí você tem aqueles B10 no meio gritando: vamos pra sala, e os alunos gritando junto e correndo, e os B10 proferindo ameaças que às vezes não fazem a menor diferença, que envolve uma sanção ou outra dentro da escola, com a qual os alunos não se importam, né? Eles não ligam para aquilo. Então é um ambiente violento e que não tem nada a ver com a autoridade, muito pelo contrário. Se houvesse algum pingo de autoridade, toda essa violência não existiria, toda essa gritaria, essa confusão não existiria. Ela só existe porque não há autoridade. Então você vê que é um ambiente caótico. Admiro meus colegas de trabalho que precisam, por necessidade, passar manhã e tarde dando aula, porque eu não conseguiria, assim, definitivamente. Então, eu admiro, porque eu passo uma manhã inteira dando aula e quando dá 1h da tarde, que o período de aulas acabou, eu estou completamente exausta. Não dá para ler uma página, não dá para ouvir, às vezes, uma explicação de alguém, de alguma questão um pouco mais complexa, porque não dá para entender. É como se o nosso cérebro fosse sugado. E é cérebro e é voz. É uma relação muito insalubre. E eu não estou falando da posição de uma pessoa que está em colégios violentos, em colégios públicos de bairros perigosos. Não. Estou falando da posição de uma pessoa que trabalha em colégios considerados bons, considerados os melhores para se trabalhar.
Gente, é muito difícil. Então, a primeira questão que a gente vê é essa, o quanto que é um ambiente caótico e violento. Outra coisa que a gente vê é a desumanização de tudo ali. E quando eu olhei uma cena que é a cena que eu vou descrever, eu pensei, é exatamente assim que eu acho que nas escolas em que eu trabalhei as coisas aconteceriam. Porque a gente tem um cenário em que os alunos sabem que um dos colegas matou uma colega a facadas, uma morte violentíssima. E 2 dias depois dessa morte, apesar de na frente da escola ter um pequeno memorial ali com flores pra menina, com um retrato pra menina, quando o policial, que é uma autoridade que poderia até ser pensada maior do que a do professor, né? Porque a gente entende que não existe mais a autoridade do professor. Mas você pensa que a autoridade do policial talvez seria ouvida, né? Já que de forma civil, no âmbito civil, assim, em geral, as pessoas entendem esse cargo como um cargo de autoridade maior. Apesar disso, apesar de ser um policial que entra nas salas para perguntar para os alunos se alguém tem alguma informação, para dar o contato dele, para que os alunos contatem ele. Nesse momento, os alunos estão fazendo piada. O policial comenta algumas coisas do crime e os alunos fazem piadas e riem. Então, uma completa desumanização. Aquela massa de alunos, ela se torna realmente uma massa, deixa de ser seres humanos, se torna uma massa. E a gente tem uma morte violenta dessa e eles não estão nem aí. Eles não sentem. Eles fazem comentários irônicos e engraçados. Quem tá fora de escola talvez pense que aquilo ali foi um retrato meio exagerado, que na verdade não, que se chegasse num ambiente desse, em que houve um assassinato de uma das alunas, um dos alunos, que os colegas não teriam esse tipo de reação. Mas, gente, é isso na teoria. Eu acho que quem trabalha em escola consegue perceber que não tem nada de exagero nisso. Porque as relações entre os alunos, elas são muito desumanizadas. E conosco, professores, também. Lembro que quando eu era estudante, e às vezes a gente era indisciplinado, mas se algum professor chegasse e falasse, gente, eu passei por uma situação difícil na minha casa, tá difícil pra mim estar aqui, ou eu tô com um problema de saúde e eu peço, por favor, compreensão de vocês, a sala inteira parece que tinha uma noção humanitária e falava, não, vamos parar. Ele tá passando por um momento difícil, o professor tá passando por um momento difícil. Hoje em dia, gente, se você chegar em sala de aula e disser, gente, tô passando por um momento difícil, isso não vai surtir efeito nenhum. Muito pelo contrário, às vezes eles vão te ridicularizar. Se você mostra fragilidade, às vezes eles te ridicularizam. E isso gera um ciclo de endurecimento das pessoas que fazem parte dessa relação educacional, que de educação não tem nada. Essa relação de ensino. Então, o professor não pode mais demonstrar fragilidade porque ele vai ser ridicularizado. Aí ele se torna cada vez mais rígido, ele se torna cada vez mais endurecido. E ao mesmo tempo esse endurecimento faz com que os alunos não tenham proximidade com ele e logo os alunos também se endurecem em face daquele professor e aí você vai tornando aquilo um ciclo que é violento. É muito triste falar isso. Eu fui para a educação não porque eu não queria fazer outra coisa da vida e de repente apareci na educação, como muita gente, a minha trajetória me relatou. Não, eu fui porque eu me interessava realmente e ainda me interesso por educação. Só que eu acho que a educação, ela não está no ambiente de escola e ela, salvo raríssimas exceções, não estará no ambiente de escola, no ambiente de ensino massivo, de ensino coletivo. Outro ponto interessante é o quanto que os alunos estão bem treinados. Antes, eu me recordo também que assim, sempre existiu a regra, né? As regras das escolas, por exemplo, questão de tocar o sinal. Tocar o sinal é uma regra da escola. Tocou o sinal, é horário de trocar de professor. Trocou o sinal, é horário de ir pro intervalo. Mas eu lembro que o professor, ele tinha uma autoridade acima dessas regras estatizadas. De forma que, se um professor, ele achava que você tinha que ficar mais tempo copiando para ir pro intervalo, tocava o sinal do intervalo e você ficava. Porque a autoridade acima é a do professor, não é a do conjunto de regras. Hoje em dia as coisas inverteram e eu lembrei disso nessa situação do episódio em que o alarme toca. E ali não é o caso, é realmente um alarme de incêndio
Então todo mundo teria que sair naquele exato momento. Então a fala do personagem do policial foi interrompida por causa disso. Mas eu acho que para além disso, se fosse um sinal de troca, eu fiquei pensando, né, sinal de troca de professores, porque eu passei por essa situação de eu querer manter alunos, e aí às vezes a gente fala, se vocês não fizerem isso, eles não vão sair quando tocar o sinal. Só que eles mesmos entendem que isso não é válido e que as regras da escola estão acima do professor, então eles já questionam o professor. Não, você não pode, porque o horário do intervalo é esse, vai tocar o sinal e eu vou sair. Porque esse horário. Não existe mais uma autoridade humana, é como se fosse a autoridade daquele conjunto de protocolos que robotizou os alunos daquela forma. E pensando também nessa robotização, ela tá do lado dos alunos, mas ela também tá do lado dos professores. Então é muito difícil, gente. Eu fico pensando às vezes nisso, esse é o meu dilema, a relação com o professor. E olha que eu tô em escolas que realmente valorizam isso. A escola em que eu trabalho dando aula, ela valoriza muito isso, essa relação com os alunos. Então, a coordenação conhece os pais dos alunos, a maioria dos alunos, consegue nos passar um relatório interessante dos alunos que estão chegando, dos alunos que estão passando por alguma dificuldade. Nós temos esse tipo de feedback muito forte, mas eu sei que isso não é o geral, muito pelo contrário, já trabalhei em escolas que assim, você não tinha a menor ideia do contexto daquele aluno. Mas até nessas escolas que facilitam pra gente que é professor, ainda assim você tem uma sala de aula muito grande. Você tem, às vezes, em escolas particulares boas aqui deve 40 alunos dentro da sala de aula. E se eu tenho 45, 50 minutos para passar o meu conteúdo e sair, eu tenho que correr para terminar um conteúdo. E qual a relação que eu vou ter com esses alunos? Às vezes você tá ali, você não conhece, você não sabe quem são aqueles alunos, quais são os problemas que eles enfrentam. E isso é o que aparece no episódio quando o professor de história é perguntado, interrogado ali. Porque no primeiro episódio o aluno fala que a disciplina favorita dele é história. Só que quando o professor de história é interrogado por esse policial, ele tenta sair o mais rápido possível. Ah, essas crianças, vocês sabem como elas são, né? Eu não sei nada sobre ele, eu não sei nada, eu só sou um professor. Eu só sou pago pra ir lá, dar a minha aula e pronto. Então, assim, eu não sei quem ele é, se ele matou mesmo ou não matou, eu não tenho a menor ideia. Porque você sabe, são crianças, eu não conheço essas crianças. Criança é tudo maluca, não sei. Então, assim, a resposta dele é muito chocante também, porque mostra, e os pais precisam entender que os professores, os que não são assim, são obrigados a serem, pra se manter ali, pra conseguir dar aula. Porque eu tenho 45 minutos, eu não tenho como conhecer esses alunos. Ainda mais as relações entre eles. Você conseguir perceber que existe farpas entre um aluno e outro, que essas farpas estão sendo crescentes. Às vezes o aluno vai chegar em você e vai falar, igual eu tive um episódio um tempo atrás, umas semanas atrás. Uma aluna chegou em mim e falou, olha, o aluno fulano de tal, ele tá me ridicularizando. Não falou desse jeito, né, gente? Mas falou o que aconteceu. E aí eu pude fazer alguma coisa. Mas se o aluno não falar, não tem como você, naquela massa de alunos, naquele coletivo de 40 pessoas, perceber as relações interpessoais que estão ali. Não tem como. Então isso também é negativo, porque o aluno tá ali. Pro professor, isso é só o horário de trabalho dele, é rapidinho. Daqui a pouco ele volta pra casa. E aí acontece a vida dele. Pro aluno, aquilo é a vida dele. As relações sociais são aquelas. Então, é tudo. Por isso que tem um peso muito maior. E aí, às vezes, o professor fala, se vocês não gostam de mim, eu não tô nem aí. E realmente, eu tenho alunos que não gostam de mim, eu não tô nem aí. Mas é porque eu sou a professora e eu estou lá, mas eu tenho uma vida fora, uma vida social fora. A vida social deles é aquilo ali. Então, se eles são ridicularizados pelos colegas, não tem como dizer, não ligue. Porque a vida deles está ali. Principalmente essas escolas integrais, que é o que mais cresce. Os alunos, gente, eles não estão voltando para casa, eles estão indo para a escola às 7 horas, eles entram na escola e eles saem da escola às 6 da tarde. Outro ponto, eu acho que seria o último ponto para a gente finalizar, é a distância cultural. E esse é um problema que eu enfrento pessoalmente.
Eu tinha grande dificuldade de me relacionar com esses alunos porque o que eles consumiam culturalmente era completamente diferente do que eu consumia. Então, é muito difícil você ter um ponto de contato com esses jovens quando eles estão falando sobre coisas que você desconhece e as únicas referências que você tem, eles não conhecem. Então, a relação cultural, gente, a gente se relaciona por semelhanças culturais. Por que nós somos do mesmo país e nós conseguimos sair por aí conversando com qualquer um? Porque nós temos um elemento cultural em comum, que é a língua. Todos nós falamos português. Se você mora na mesma região, assim, que outra pessoa, e você começa a conversar com ela, você tem mais um ponto, uma semelhança cultural com essa pessoa, que é a região em que vocês moram. Então, vocês conhecem os pontos que são positivos e negativos, se tem um problema de infraestrutura, tudo isso você consegue conversar com a pessoa. Agora, e se você não tem nada, nenhuma semelhança com aquela outra pessoa? Você não consegue dialogar. Nosso diálogo, ele é com base em semelhanças culturais. Tem que ter alguma semelhança cultural. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por situações de conversar com pessoas que, assim, eu tinha um completo desencontro cultural com essa pessoa. Vou ligar a luz agora porque não está ruim. E isso aparece na série de várias formas. Das relações dos pais com os filhos. Então, a relação do pai policial com o filho, ele não conhece o filho. Como é que você vai dialogar se você não conhece a pessoa, se você não tem nenhuma semelhança com a pessoa cultural? Pais do menino que desconheciam o menino, não sabiam o que estava acontecendo na vida do menino, do assassino. E, em especial, isso acontece quando o filho do policial mostra pra ele que uma peça essencial do quebra-cabeça, ela tava ali o tempo todo, mas sem a percepção cultural das relações interpessoais, aquele policial nunca ia entender, que é a questão dos emojis. Ele estava se perguntando desde o primeiro episódio por que aquele menino matou a menina. Porque, segundo os comentários nas redes sociais, quando ele abria o Instagram do assassino, ele via a vítima comentando vários emojis que parecia uma relação tipo coração, coisas assim que não parecia que eles tinham uma inimizade. Pareciam que eles eram amigos. Então ele fica o tempo inteiro batendo nessa tecla e perguntando para as pessoas: mas eles eram amigos? Ele pergunta pro assassino: você era amigo dela? E ninguém nunca responde ele diretamente. Então ele fica: não, mas parece que eles são amigos. O filho que vai dizer: olha, você está vendo emojis, mas você não está entendendo que existe uma diferença cultural tamanha entre nós adolescentes e vocês adultos, professores, autoridades, pais, faz com que vocês não vejam, ou vocês vejam e não consigam entender a linguagem por trás. Que é exatamente isso que acontece. Então os emojis estão lá. Se alguém olhar e passar o olho assim, vai pensar que não tem problema nenhum ali naqueles emojis, que na verdade eles são colegas. Só que para eles existe um conjunto de acusações, de recriminações, de bullying mesmo, sendo feito só por emojis. E você só vai conseguir entender se você realmente conhece esses jovens. E esse é um problema, por exemplo, que eu vejo. Eu não consumo nada dos influenciadores do momento. E eu sei que os alunos, assim, os memes e os influenciadores são tipo tudo. Eles sabem tudo do momento. E eles vêm perguntar pra gente. E eles veem que nós não entendemos esse mundo deles. Isso é um problema gigantesco pra gente se relacionar. E eu confesso que eu não sei como resolver. Porque eu não tenho interesse em ficar de olho na vida da Virgínia pra que a aluna perceba que eu consigo dialogar com ela. Primeiro que eu queria era levar essa relação com a cultura, elevar esse tempo gasto, né, com coisas de mais qualidade. Mas eu também não posso fazer isso, porque eu só tenho 45 minutos com eles. Como é que eu vou convencê-los de que é importante que eles parem de consumir isso e consumam outra coisa, se eu os encontro poucas vezes? Então é isso, assim, eu espero que... Na verdade eu não espero, mas eu torço para que as pessoas pensem nas relações que são construídas nesse ambiente de escola, porque elas são muito prejudiciais. Então a gente tem que pensar na escola, nesse sistema. E às vezes a gente pensa que esse sistema, ele existe de uma forma fatalista, como se ele sempre tivesse existido
e como se não houvesse outra saída e ele sempre fosse existir. Nem todo mundo se educou dessa forma, então é possível pensar em outras formas também de educação, em outras alternativas. A escola, ela parece uma instituição intocável. Você não pode tocar na escola, você não pode falar que talvez exista uma outra possibilidade para além da escola. Você tem que ficar na escola, porque ela é intocável. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue pensar em outras possibilidades. Enfim, é isso. Essas foram as minhas impressões, em especial do segundo episódio. Se você trabalha com alunos, com adolescentes, com crianças, quiser deixar o seu comentário aqui sobre alguma coisa que eu falei, ou se você assistiu a série, ficou chocado com alguma questão e queira comentar também, os comentários são sempre bem-vindos. A gente consegue discutir muita coisa interessante pelos comentários aqui do YouTube. É isso então. Se você não acompanha esse canal, aqui a gente conversa sobre educação, aqui a gente conversa sobre teologia e conversamos também sobre literatura. Então fica o meu convite para você passear por aqui. Nós já temos mais de 50 vídeos no canal e vídeo novo todos os sábados às 10 horas da manhã. É isso então, gente. Um beijo. Tchau, tchau.